desafios que a gente encara no Levante é como que a gente mobiliza as forças populares no sentido unitário, né, da coisa, para buscar saídas. E aí esse ato do dia 30, eu fico visualizando muito isso, né? Como que a gente busca a unidade entre técnicos de enfermagem, entre enfermeiros, entre os profissionais da saúde como um todo, entre a população, como que a gente acha saídas coletivamente, né, para acariciar os nossos direitos, para acariciar o que a gente demanda, né, a aprovação da nossa PL, um salário digno de sobrevivência, uma carga horária que seja digna também. Eu acho que Wagner lembra muito bem isso, né, da necessidade que a gente tem enquanto estudante ir para a rua defender esse nosso futuro. A gente está dentro da academia, a gente está se formando profissionalmente, mas a gente não se dissocia do que a gente vai ser quando formado, né? A gente vai ser profissional, a gente vai ser trabalhador, e a gente precisa estar atento às demandas que a classe trabalhadora nos proporciona, né? E a nossa classe hoje precisa já há muito tempo, né? A gente já está nessa luta há muitos anos, e a gente tem uma grande mobilização expressiva aí, né, agora, para a aprovação da nossa PL, e nós, estudantes, temos um papel fundamental nessa luta, né? Nós temos que garantir o nosso futuro, nós temos que garantir a nossa dignidade, nós temos que mobilizar pessoas para que garantam também os seus futuros e garantam suas estabilidades quando formados e quando profissionais, né? Tá dentro da universidade, tá construindo um movimento estudantil é muito importante nesse processo, porque a gente ouve as demandas dos estudantes, né? Hoje a gente vivenciando esse período remoto, muitos estudantes estão desanimados com o curso, até em algumas pessoas do curso especularam a saída da universidade pública, que é de grande qualidade, para uma universidade privada, para conseguirem se vacinar e para conseguirem concluírem seus cursos. Isso é muito grave, né? Porque a gente deixa de defender esse bem, esse patrimônio da nossa sociedade, que é a educação pública de qualidade, para estar vendido para essas questões liberais, né? Para essas questões individualistas da nossa sociedade. Então, nós, enquanto movimento estudantil, também temos essa necessidade de estar mobilizando os estudantes, estar conscientizando os estudantes para buscar direitos, para buscar as garantias das qualidades de vida que a gente tenta construir. E aí, essa unidade necessária, né, essa unidade para acariciar o que é nosso por direito, ela precisa ser feita e vinculada com a classe trabalhadora. A gente precisa ir para as ruas, não somente nós da enfermagem, né? Não somente nós profissionais da saúde, mas a gente precisa estar mobilizando também a classe trabalhadora e a população como um todo. E aí a gente fica visualizando esses desafios, né? O que fazer, né? Por exemplo, nessa questão sanitária que a gente está vivendo, nessa questão de convergência de crises, né? Acho que agora, nesses últimos tempos, a CPI da Covid também tem botado para jogo muitas questões. Enfim, a sociedade tem se movimentado, né? E como que nós podemos também agregar essas movimentações, movimentações de massas para as nossas lutas da enfermagem, né? Convidando o trabalhador para ir para as ruas também defender seu trabalho, convidando a população como um todo para ir para as ruas defender o seu alimento, defender a vida, defender a vacinação da nossa população, né? Então, é por isso que é importante o dia 30. É o dia que a gente precisa mobilizar todo mundo para visualizar a enfermagem como uma profissão digna que precisa ser respeitada, mas também da população visualizar a enfermagem como uma parte constituinte da classe trabalhadora, uma parte constituinte de pessoas que reivindicam direitos e precisam ser visualizadas. Então, acho que a gente tem uma necessidade de aproveitar esse boom que a enfermagem tem tido, né? A gente está em grande visualização durante a pandemia, nessa linha de frente de combate ao coronavírus. Então, a gente precisa utilizar essa prerrogativa para trazer as nossas conquistas de direito. Então, com muita luta, com muita unidade. Eu acho que é importante, para além do dia 30, a gente precisa massificar o dia 30, mas também estar presente nas mobilizações de ruas que estão sendo puxadas durante esse tempo, né? Porque se a população vai para a rua é porque dentro de casa não está mais dando para ficar. Então, para ir para a rua, para lutar por a aprovação da nossa PL, para ir para a rua também para lutar pelos direitos da nossa população, dos nossos estudantes, da nossa classe, das nossas parteiras, dos nossos técnicos, de toda essa classe que defende a saúde, que está na linha de frente aí em defesa ativa
da nossa sociedade. Obrigado, Edson. Vamos aí. Muito obrigado. Aí, né? Muito obrigado, Abraão Moura, pela sua participação. E vamos trazer a nossa decana, né? Já disseram aí que ela é desde 1956, que ela pegou os bancos da Universidade Federal da Paraíba. Para nós é um motivo de orgulho, né? Tê-la conosco. Doutora Lenilma, os movimentos do dia 30, como é que a senhora está vendo essa organização? Como é que está vendo aí essas mobilizações? Olha, bem que eu gostaria de estar desde 56 e estar na luta com toda a resistência, igual a BEM, que faz 95 anos e continua cheia de projetos, né? Prazer bem grande, Edson, de estar aqui entre vocês, cumprimentar o nosso colega, o Jefferson Caproni, que não estava antes, né, na hora dos cumprimentos a todos. É um prazer estar com ele nesse espaço. Eu vou usar uma fala da nossa querida Vaglânia. A hora é essa. Não tem outra, né? A enfermagem, ela não é uma luta em vão. A enfermagem, ela precisa desse direito, né? É até inacreditável, claro, estou usando esta palavra, mas eu sei de todos os aspectos que envolvem a não aprovação desta e de tantos outros PLs, né? Existe todo um movimento em torno disso que não permite que seja aprovado. Ora, é inacreditável como é que nós somos a maior categoria de uma profissão. Nós somos a primeira em relação à profissão da saúde e somos a segunda entre todas as profissões. Nós somos o único profissional que nos dedicamos antes do nascimento após morte. Nós somos o único profissional que não pode se ausentar de perto do paciente em nenhum momento. Nenhum momento. Quantos de nós já dobramos vários plantões porque o colega não pôde chegar? Né? Nós somos o procurador, deputado, senador, presidente. E não passe pelos cuidados da enfermagem. Bom, por todas essas questões, não precisava a gente estar aqui dizendo que o salário digno, um salário digno e uma carga horária digna é direito. Não precisava. Ir para as ruas, para nós, é muito além do que um pedido de socorro. É uma mobilização, é uma sensibilização, é uma mobilização da nossa categoria, né, de todos os colegas, auxiliares, técnicos, enfermeiros, parteiras. É uma sensibilização à sociedade, né? A sociedade precisa nos valorizar, ela precisa saber que tudo que acontece nas instituições de saúde tem a presença do profissional de enfermagem, ou na gestão, ou na atenção, né? Ou na docência, na formação. Então, está sempre presente um profissional de enfermagem. Tá? E muito bem colocado por Vaglânia também, quando ela fala, a gente tem que dizer que nós vacinamos, somos nós que entendemos, muito bem, obrigado, e somos nós que estamos à frente da imunização, sim, da capacitação para uma imunização e da própria técnica e da própria imunização.
estamos, né? Estamos passando. Ano passado, nós passamos por um ano em que foi comemorado, né? A Organização Mundial de Saúde declarou que seria o Ano Internacional da Enfermagem. O que é que nós tivemos ano passado? Mortes, né? A gente sabe que 1/3 dos profissionais de enfermagem mortos na pandemia foram do Brasil, né? Isso é extremamente grave, tá? Nós sabemos que temos em torno de 80% dos nossos profissionais que estão ao extremo da exaustão, que trabalham com sobrecarga, que trabalham com uma condição terrível de trabalho, que falta EPIs, que falta tudo. E ele está lá prestando, né, os cuidados, tá? Quantas pessoas tiveram que dobrar plantões? Quantas pessoas tiveram que abandonar suas casas, sua família, para poder evitar contaminar? Isso é realidade. Então, no ano em que a gente estava comemorando, seria o Ano Internacional da Enfermagem, a gente esteve na mídia, muito, realmente, mas estivemos na mídia. Primeiro, a questão de aplausos, que legal, fomos reconhecidos, mas precisamos, além de ser reconhecidos no papel, reconhecidos na mídia, reconhecidos como os heróis, reconhecidos, né? Desta forma, nós precisamos ser reconhecidos como profissional essencial à saúde da humanidade. Não dá mais para a gente ficar aceitando migalhas. A gente não quer 1 centavo a menos do que o que está previsto para nós no PL. É isso que a gente precisa, para que a gente pare de estar em não sei quantos lugares para tentar ter condição mínima de comer, pelo menos, de pagar a nossa roupa, de pagar a nossa moradia, mas, em compensação, não ter qualidade de vida, porque a gente se desdobrando em vários locais, a gente não tem qualidade de vida. Então, vamos para a rua, sim. Vamos pedir para que os nossos parlamentares façam jus à nossa escolha e ao nosso voto. Nós somos mais de 2 milhões de profissionais, a gente elege as pessoas para nos representar, para nos defender. E isso a gente vai cobrar. E não é só quem está na atenção primária em saúde, secundária, terciária, não. Professores, dê o exemplo. Vamos para a rua. Estudantes, libere seus alunos para ir para a rua, porque o aluno de hoje é o profissional de amanhã. Vamos nos valorizar. E todos os nossos parlamentares precisam compreender que nós estamos de olho para escolher e que a gente vai, sim, estar defendendo o nosso piso salarial, as nossas 30 horas, aposentadoria especial para o profissional de enfermagem, repouso digno e muito mais coisa. Temos direito, não é favor. Nós fazemos uma enfermagem com amor, mas não por amor. Isso já passou, ficou lá no século passado. Então, convoco todas as pessoas para isso. E aprova a PL 2564. Dia 30, todos nós na rua. Enfermagem na rua. Obrigado. Doutora Enel, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Não sei se Milka está aqui também, está voltando. Certo? Vou colocá-la na tela também. E eu vou responder. Tem uma pergunta aqui. Mais ausente. Tem uma pergunta de uma internauta, né, que eu vou responder e vou ter o auxílio na resposta dos 2 colegas, Milka e o Jefferson Capone. E uma outra pergunta de outro internauta que eu vou passar especialmente depois para o Marco Henrique. A pergunta da internauta é: dúvida, se o técnico de enfermagem só pode trabalhar sob a supervisão do enfermeiro, por que os técnicos de enfermagem não estariam respaldados?
Essa pergunta foi feita no instante em que Milka se colocava, fazia sua fala de abertura e tratava da questão relacionada à constituição de uma greve, né, de uma greve da categoria. E Milka fazia uma fala dizendo que essa constituição dessa greve enfrentava algumas dificuldades, porque nós não temos, na Paraíba, um sindicato de auxiliar e técnico de enfermagem. Razão pela qual nós não podíamos, em nome dessa categoria essa que representa 2/3 de todo o contingente de enfermagem, isso na Paraíba e no Brasil, né? Para você ter uma ideia, nós temos cerca de 45 mil profissionais de enfermagem inscritos no Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba, cerca de 30 mil são profissionais de nível médio, incluindo aí técnicos e auxiliares, que ainda tem muitos inscritos ainda, né? E essa pergunta foi feita nesse contexto. A Lei 7498, que é a lei que regulamenta o exercício profissional, e o Decreto 94.406 de 87, que é a base do exercício profissional da enfermagem, nesses dois diplomas legais, só existe a possibilidade da realização de tarefas por técnicos e auxiliares de enfermagem sob a supervisão, orientação e coordenação de um enfermeiro. Então, não há exercício da enfermagem senão ou pelo enfermeiro ou sob sua supervisão, orientação ou coordenação. Então, isso é o texto legal, o texto previsto na lei. Quando o Milka faz a fala dizendo que puxa uma paralisação de enfermeiros em nome do sindicato dos enfermeiros, portanto, representando aí 1/3 da categoria de profissional de enfermagem, a nossa internauta, ela se pergunta, olha, se o técnico auxiliar só pode realizar atividades sob supervisão do enfermeiro, por que ele não vai parar também? Aí tem um fator preponderante nisso. É que a atividade de enfermagem, ela não pode parar, como já foi colocado aqui, doutora Vagânia colocava muito bem isso. A atividade de enfermagem, ela não pode parar. Então, se o paciente está em atendimento, independente de greve, independente de mobilização, independente de qualquer movimento paredista, esse paciente deverá continuar sob os cuidados de enfermagem. E só existe os cuidados de enfermagem a partir do diploma legal se houver um enfermeiro coordenando, supervisionando essa atividade. Mas quem é que é o grande responsável por essa exigência? O Conselho Regional de Enfermagem, que é o grande fiscal do exercício profissional, que é o grande regulador do exercício profissional. Tá? Então, para isso, ele tem que fiscalizar, né, e tem que acompanhar essa atividade, sobretudo no período de greve. Se existe uma greve prevista, pressuponho que o Conselho de Enfermagem tenha constituído uma força-tarefa, não com o objetivo de punir os profissionais que vão para a greve, não é esse o objetivo, mas com o objetivo de acompanhar o exercício profissional da enfermagem e o atendimento ininterrupto ao paciente, que esse não pode, em hipótese alguma, conforme a lei, e conforme, a lei natural, a lei da natureza, não pode ser abandonado em meio a um tratamento. Então, isso seria, do ponto de vista da resolução que aprova o Código de Ética, uma falta ética grave abandonar o paciente em meio ao tratamento. Embora esse mesmo Código de Ética estabeleça para esse profissional o direito dele paralisar suas atividades nem reivindicação de salários ou de melhores condições de trabalho. Eu não vou me alongar muito nessa questão, mas aí eu deixo para o companheiro Jefferson também fazer uma fala nesse aspecto e depois a Milka também fazer uma fala. Jefferson, é com você. Jefferson, é com você, não estou te ouvindo.
Seu microfone está fechado, isso. Abre, por favor. Conseguindo ouvir agora? Isso. Obrigado. Mais uma vez, então, quero agradecer o convite. Me sinto contemplado com todas as falas aqui, porque eu ia repetir tudo que vocês estão falando, então acho que não é esse o objetivo, mas contribuir no sentido de dizer, pensando na lei, no exercício profissional, a enfermagem, hoje, é a profissão mais qualificada para exercer essa função, de aliviar a dor, de atender os pacientes de Covid, de estar à linha de frente nessas questões, não desmerecendo as outras categorias de saúde, mas aquela que está integralmente na assistência, certamente são os profissionais de enfermagem, não temos dúvida, e nem a população, que nesse exato momento está elogiando a nossa atividade. Sou profissional de enfermagem, sou de UTI, estou engravatado aqui, na verdade, porque eu estou aqui em Brasília, fazendo realmente o diálogo também com entidades, com os parlamentares, e nesse exato momento está tendo uma reunião do Fórum Nacional para pensar de maneira geral, né, porque tem legitimidade, que são entidades sindicais, inclusive a Milca representa a Federação Nacional dos Enfermeiros, a ABEM também tem ali cadeira e assento, tem outras entidades muito importantes, como também o Conselho Federal de Enfermagem, e nós sabemos que a preocupação, de maneira geral, antes de ser qualquer entidade, nós somos também profissionais de enfermagem, e é a única certeza. Nessa pandemia, já coloquei aqui, né? Fiquei de luto e estou em luta, porque perdi 6 amigos para essa pandemia, profissionais de enfermagem, e nós sabemos de verdade que não existe, né, preço maior na nossa vida do que a nossa família do nosso lado. Não tem valor maior para nós do que voltar para casa e ter a certeza que a gente fez um bom trabalho, e essa letalidade nos preocupa demais. A pandemia faz com que antes nós tínhamos ali vírus, bichos, né, bactérias superpotentes, mas não matavam, hoje matam. Então, nós somos verdadeiros soldados numa pandemia. Então, o que significa esse ato que está sendo realizado por vocês? O que nós sentimos por ter que sair para a rua para dizer o que a enfermagem faz perante a sociedade? Não precisávamos, será, fazer isso, né? Porque está muito claro o que a enfermagem faz, né? E quando eu falo o que significa o que nós sentimos, e de fato o que os políticos acreditam que nós fazemos. Porque a primeira pauta hoje discutida até em CPI é realmente as 500 mil vidas que nós perdemos nessa pandemia. É realmente os profissionais que estão ali precisando de condição melhor de trabalho dentro dos seus locais de trabalho e, infelizmente, em muitos casos, como faltou até EPI, equipamento de proteção individual para o soldado ir para a guerra, né? Falta armamento ainda. E aí, eu tenho certeza que falar de salário é falar de um dos pontos da dignidade humana desses profissionais, que são pais e mães de família. E eu tenho certeza que há uma dívida eterna com a enfermagem bem antes dessa pandemia, porque a única certeza que nós tínhamos antes da pandemia é que quem vacinava era a enfermagem, e continua sendo. Por mais que nós temos equipe de saúde fazendo, mas a maioria, os 11% de vacina que foi realizada no país inteiro, a única certeza foram esses profissionais. Quem está aliviando a dor são os profissionais. Então, existe uma dívida eterna com a nossa enfermagem, os políticos aí que se representam, Marcos, que é vereador, sabe muito bem o que eu estou falando, para ele levar essa pauta para dentro de uma tribuna, tem pessoas que vão pedir questão de ordem e dizer que ele está errado. Errado de defender um trabalhador, uma trabalhadora da enfermagem, errado de defender uma mulher que abre mão de estar com a sua família para estar conduzindo a assistência da saúde, ameaçada muitas das vezes, né, dentro na porta dos hospitais, porque todo mundo deveria ser prioridade. Eu não deveria estar contando ali um número de vacina e vacinando X ou Y. Nós deveríamos estar vacinando todo mundo. Né? A política de saúde diz isso, para erradicar e não ter realmente ali o risco. Mas hoje, quem está linha de frente, quem está correndo todo esse risco é a enfermagem. E agora, nós queremos sim que todos aqueles que realmente bateram palmas, que tenham a atitude de defender a nossa profissão, porque se a gente não tiver realmente condições de segurança para atuar, como que a gente vai conseguir
voltar para as nossas casas. Então, eu faço aqui um apoio, o movimento ativista da enfermagem também, junto com todas as organizações, principalmente as entidades sindicais que têm legitimidade para fazer ato, que têm legitimidade para defender trabalhador, né? Nós somos apoiadores, sim. Eu tenho certeza que esse é o momento, sim, da gente fazer essa reflexão, como várias pessoas colocaram aqui, né, nos comentários, a Verônica, o professor Françoélio, né, todas essas pessoas que fazem parte da comunidade de enfermagem, que estão unindo força, né? Até que ponto, né, como até o Ciro colocou, a Elisângela colocou, a Mariluce, que é representante também do Conselho Federal de Enfermagem, mas também está na ponta, aí em João Pessoa, na Paraíba, até quando a gente vai ficar aí, né, colocando a nossa pauta, na verdade, na gaveta? Até quando realmente essas pessoas vão ficar enrolando a nossa profissão? E, infelizmente, nós não temos pessoas no legislativo de verdade da nossa categoria, mas nós votamos em pessoas que possam nos defender, como é o caso do vereador Marcos. E nós precisamos fazer com que esse dia 30 seja um dia, né, inesquecível e que, de fato, as mídias, todas as pessoas consigam levar isso para o Senado, levar isso para o Congresso Nacional e defender a nossa enfermagem, porque é a única certeza, eu não vou me cansar de dizer, que a única certeza que a população tem hoje é a enfermagem, que alivia a dor, é a enfermagem que está cuidando do próximo. E parabéns para vocês, muita luz, muita sabedoria para todos vocês que estão aí conduzindo esse ato, né? Na figura da Milka e do Edson, gostaria de externar para todos vocês essa mesa da live, que é muito importante para que a gente possa defender a nossa enfermagem e a sociedade, porque quem ganha com isso é a sociedade. Seu microfone está fechado, Edson. Edson, seu microfone está fechado. Muito obrigado ao meu amigo Jefferson, que está conosco aqui, por ter saído de sua reunião e ter ficado conosco aqui, é uma correria grande. A Milka, que está também aí no plantão, uma correria grande. Marcos Henrique, que passou o dia todo aí com sessões, com uma luta grande, está aqui conosco, a gente agradece a todos. O Abraão, né, a Vaganha, que está conosco aqui, a doutora Lenilma, que está conosco, a todos vocês que estão conosco aqui, a gente agradece muito por vocês estarem. Peraí, deixa eu só organizar aqui. Vou trazer aqui uma questão de um internauta aqui, que ele fez uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Essa pergunta aqui eu queria dirigir especialmente ao colega Marcos Henrique. Ele disse: estamos vivendo muito retrocesso. Como reagir? Nas lutas, elegendo quem realmente trabalha pelos trabalhadores. Então, assim, a gente vai voltar, Milka, tem duas questões aí de enfermagem aqui para a gente responder, mas eu queria que o Marco Henrique fizesse uma fala a respeito dessas. Como reagir, Marco Henrique, a todo esse momento de dificuldade que nós estamos vivendo? Agradecer a pergunta do professor Leonardo Borges, se eu não me engano. Isso, Leonardo Borges. Reginaldo Borges, desculpa. Reginaldo Borges. Veja bem, a gente não consegue resolver nada de maneira unitária. Eu já estava numa luta muito grande contra a privatização do Banco do Brasil, dos Correios. Nós temos aí um problema da reforma da Previdência, nós temos problemas relativos aos mais diversos trabalhadores. Eu costumo dizer que a gente não vai resolver nada de maneira unitária. Ou a gente se conscientiza que a gente tem que... Os trabalhadores precisam se unir coletivamente, e aí é comerciário apoiando enfermeiro, é médico apoiando enfermeiro, porque nós representamos a classe trabalhadora. A classe trabalhadora ela precisa se unir. Repito, hoje nós temos mais de 38 milhões de trabalhadores na informalidade. Existem hospitais por aí que forçam os enfermeiros a não ter proteção social através de contratos de pessoas jurídicas. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Então, ou os trabalhadores se unem para evitar tudo isso. Hoje, os grandes investidores do governo Bolsonaro são os motoristas de aplicativo,
que não tem nenhum demérito. Agora, muitos deles estão porque não tem formalidade. A formalidade, ela está cada vez mais difícil. E por aí a gente está fazendo uma luta pelo piso, e vocês têm o meu total apoio, mas só a luta pelo piso não resolve. Resolve a gente ter uma unidade na luta. E essa unidade, ela passa de maneira muito clara pelo fim desse governo. A unidade, ela passa pelo fim desse governo, porque um governo que trata a classe trabalhadora tal qual o governo Bolsonaro está tratando, sem ter reajuste de salário mínimo, vendendo nossas estatais, vendendo nosso petróleo. Então, se a gente não tiver essa consciência, a gente não vai resolver problema, porque só resolvendo o problema do banco, só resolvendo o problema da enfermagem, a gente vai ficar da mesma forma, com um país. A gente tem que ter uma política clara de valorização do trabalhador, a gente tem que ter uma política clara de valorização do salário mínimo, a gente tem que ter uma política clara de recuperação dos direitos que nós perdemos com a reforma trabalhista. A gente tem que... Porque, caso contrário, a gente não vai. Agora, existe um calendário. A gente falou dessa reforma, dessa mobilização do dia 30, que nós vamos estar, vocês podem contar comigo, vou estar lá na linha de frente, receberei vocês na Câmara de Vereadores com o maior prazer do mundo. Mas também é importante que nós estejamos no sábado, dia 3, uma mobilização que foi antecipada do dia 25 para o dia 3. Essa mobilização a gente vai lutar pela vacina, lutar contra o governo Bolsonaro, lutar contra o desemprego, lutar contra esse genocídio que está acontecendo no nosso país. Então, essa luta, ela se agrega, ela completa a outra luta, porque todos os trabalhadores têm que ter a sua luta. Claro, agora, a gente não pode perder de vista a unidade da classe trabalhadora, que eu acho que é isso que vai tirar o Brasil desse atoleiro que nós estamos hoje, com trabalhadores cada vez mais perdendo sua proteção social e perdendo seus direitos. Então, queria agradecer o convite a todos e todas, a Jefferson, que também tem conduzido aí a luta dos enfermeiros e enfermeiras, Valglânia, Lenilma, Abraão, né, e Milka, que é a nossa companheira de luta, dizer que a gente vai estar junto dos enfermeiros e enfermeiras, né, conseguimos, através do nosso mandato, juntar todos os trabalhadores da área de saúde para a gente lutar de maneira coletiva pelo plano de cargos, carreiras e remuneração, e essa luta eu quero, nesse segundo semestre, empreender. Nós precisamos lutar para que o governo ele possa valorizar o piso que não passa apenas pelo piso do trabalhador, do enfermeiro, da enfermeira, passa por condições de trabalho, passa por qualidade de vida, passa por comissões, passa por reconhecimento dessa profissão, e não é só com aplauso, que aplauso não enche barriga, certo? Aplauso não enche barriga. Então, é isso que a gente está precisando. Nossa luta cada vez mais coletiva, mais organizada, e eu tenho certeza que a gente vai chegar dentro de bem pouco tempo para o ano, vamos mudar esse país e vamos fazer do Brasil um país democrático, um país inclusivo, com distribuição de renda e com qualidade de vida para o povo. Então, Edson, muito obrigado pela oportunidade que você me deu de dialogar aí com essas feras e deixar aí o meu abraço. Deus abençoe a todos e todas e que Deus possa iluminar todos nós para que essa vacina chegue logo para todo mundo, né, e que a gente consiga passar por esse momento tão difícil, onde perdemos tantos entes queridos e amigos, mas eu tenho certeza, vamos olhar para trás e vamos mudar, de uma certa forma, a maneira de olhar a vida, a maneira de olhar, principalmente dentro de uma falta de respeito tremenda que a gente está passando, mas a gente vai, Deus ele vai nos ajudar a passar por esse momento. Um grande abraço. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua disponibilidade por estar aqui conosco. Eu vou trazer, Milka, agora, tem dois questionamentos aqui, Milka, a respeito ainda da questão da greve. O primeiro questionamento, a nossa internauta Elisângela Almeida Damasceno, ela diz o seguinte: sim, isso em relação ao comentário que eu estava fazendo em termos da legislação e de não poder deixar o paciente sem atividade de enfermagem. Sim, mas a legislação não nos respalda com relação a 30%, então essa é a pergunta dela. E outro questionamento é como devemos proceder diante da paralisação da categoria em frente às instituições privadas,
Já foi comunicado às instituições? Tem um apoio sindical perante a paralisação? Milka, é com você. Bem, primeiramente eu gostaria só de corrigir um negócio aí que vocês estão falando, né? A gente não está fazendo greve, nós não temos motivo para fazer greve, né? Nós estamos fazendo uma paralisação. Essa paralisação, ela hoje o respaldo para os enfermeiros, mas o respaldo, o que eu posso falar é que os trabalhadores, de acordo com a legislação, 30% é para ficar no seu local de trabalho, sim. Mas em relação à saúde, a saúde é essencial. Então, não existe 30%, né? Hoje, os tribunais, eles não estão aceitando mais ficar só 30%. Eles querem que fique 100%, porque a saúde é essencial. Então, se a saúde é essencial, não existe 30% de legalidade para ficar no plantão, entre outras coisas, né? Então, hoje a legislação é muito diferente em relação à legalidade da greve. Em relação aos técnicos de enfermagem, existe aqui na Paraíba 2 sindicatos que representam os técnicos, né? É o Sindisaúde, que representa os técnicos em relação ao setor público, e o Sindesep em relação ao setor privado. Isso no âmbito do estado da Paraíba. Existem outros sindicatos dos municípios, né? Que o Sindicato de Patos, o Municipal de Patos, está puxando a greve para todos, né? Enquanto aqui o Sindisaúde, ela não foi feito nenhuma movimentação, o sindicato, e nem tampouco o Sindesep. Então, por isso que eu falo que os técnicos hoje, ele não tem esse respaldo, porque para se fazer qualquer mobilização, paralisação, é preciso ser definido isso em assembleia. Então, se o sindicato não puxou em assembleia, então ele não tem a legalidade de estar no movimento, né? A legalidade de fazer essa paralisação depende muito do entendimento da justiça, né? Recentemente, uma greve que foi deflagrada pela EBSER, a justiça, o superior, ele mandou voltar 100%, enquanto que a parte administrativa mandou voltar 80%. A parte administrativa, viu? Só permitiu 20% ficar fora. Então, como a saúde é essencial, não existe esse de 30%. Em relação ao setor privado, vai estar garantido sim, só que a gente pode garantir a permanência dessas pessoas que fazem a greve nos seus empregos. Então, eu prefiro não fazer nenhuma comunicação ao setor privado, porque a gente sabe que quem participa desses movimentos muitas vezes vai ser perseguido mais na frente. Então, eu não quero carregar nas costas essa responsabilidade de estar chamando a paralisação para os enfermeiros da rede privada e mais na frente eles serem prejudicados e jogar, digamos assim, a culpa no sindicato. Então, eu prefiro não formalizar para essas pessoas que são do setor privado. Pessoas que são do setor privado que não estejam de plantão, a gente chama, convida para mobilização, para fazer corpo, né, para fazer presença, para você sair das redes sociais, você se movimentar, sair da sua zona de conforto e participar, né? Participar não só nas redes sociais, mas principalmente de corpo presente. Muito bem, Milka. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. O Leonardo, ele ainda insiste dizendo que não temos direito à reivindicação da nossa categoria. Isso mesmo, não vão mais existir paralisação da categoria. Como o Milka falou, é uma paralisação dentro das 24 horas, com cada pessoa é responsável por essa paralisação, o sindicato deu o encaminhamento dessa paralisação, e aí o movimento está sendo construído. Lá no início, eu dei a ideia do dia da falta, né? Faltar é um direito que todo trabalhador tem. Então, se você acha que deve faltar o seu plantão
para contribuir com o seu dia de trabalho, é por conta e risco de cada um isso, né? Como nós, técnicos de enfermagem, não temos um sindicato próprio, né? Tem 2 sindicatos, que são sindicatos de trabalhadores da saúde, onde esses profissionais, teoricamente, estariam ligados a esses sindicatos, só aqueles que são filiados, então não há nenhum encaminhamento de paralisação para essa categoria. Estamos chegando a 1 minuto, 1 hora e 30 minutos de live, né? Vamos terminar por aqui. Eu queria pedir a vocês que cada um fizesse a utilização de 1 minuto para as considerações finais e agradecer aos nossos internautas que estiveram conosco. Eu queria iniciar por Abraão. 1 minuto, Abraão, com as suas considerações finais. Gente, muito obrigado pelo espaço. É muito importante a gente estar aqui mobilizando todas as nossas categorias para defender a nossa profissão. E aí também reforçar um pouco do que o Marcos Henrique trouxe, né? Vamos para as ruas dia 30 lutar pela aprovação da nossa PL, mas vamos também para a rua dia 3 de julho defender a nossa sociedade, defender o nosso país contra esse governo genocida que já levou tantas pessoas e tem se mostrado muito mais corrupto do que se propagandeava. Então é isso, vamos seguir em frente, muita luta aí para a gente travar. Espero sempre estar encontrando vocês nessas trincheiras e nesses caminhos a serem trilhados. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado. Doutora Vaganha. Eu quero agradecer estar aqui, é sempre muito mobilizante, né? É pulsante. Na psicanálise, a gente chama de que isso é a pulsão, é a libido, né? O que é a libido? Não é sexual somente. Libido é aquilo que nos tira da cama e nos coloca em ato, em movimento, né? Então, como é bom estar aqui e como é bom ver essa interação e que a gente esteja em ato, né? Em movimento, né? Em ser e em agir, não só quarta-feira, dia 30, não só dia 3, mas enquanto durar esse regime, este governo, né? Porque ele vai estar sempre ferindo a nossa existência, né? Ele vai estar sempre buscando ferir isso. E enquanto ferir a nossa existência, como pessoa, como mulher, como enfermeira, como membro da categoria de enfermagem, a gente vai resistir e a gente vai à luta. É isso. E que bom que você abriu, Edson, esse espaço para a gente poder pulsar o nosso desejo de transformação e de mudança aqui nessa noite. Muito obrigada mesmo, foi muito bom reencontrar vocês, né? Me impulsiona a me manter em movimento. Eu que agradeço a sua participação. Doutora Lenilma, a decana. Em 56 eu já estava fazendo movimento. Quantos anos eu tenho pelas caridades? Dizer da alegria e da energia, né? De saber que a gente não está só. De saber que as sementes que foram plantadas ao longo desses anos, elas têm germinado muito bem, positivamente. Eu não me canso de dizer que eu escolheria a enfermagem 1000 vezes. E se alguém falar assim, é porque você é professora, eu não sou apenas, né? Apenas, que a gente sabe de toda a responsabilidade e trabalho do professor, mas eu também tenho atuado em todas as áreas de atenção e com muito prazer e satisfação. E tenho lutado porque eu acredito na luta, eu acredito na profissão. Nós nunca, jamais, em tempo algum, o profissional de enfermagem será substituído por máquina. Então, só isso já basta para a gente saber que a gente tem muito futuro e de muitas coisas. E fazendo só um pensamento em relação à formação, o profissional de enfermagem é o profissional que tem na sua formação o desenvolvimento de competências científicas, técnicas e políticas. Então, nós temos condição, sim, de fazer o debate.
nós temos condição, sim, de reivindicar, nós temos condição de ocupar o nosso espaço, sim. Vamos todos confiar, acreditar e continuar de cabeça erguida, lutando. Nós não estamos sozinhos, nós temos as nossas associações, os nossos sindicatos e o nosso conselho. Então, a nossa categoria ela tem suas representações e temos coragem para lutar. Dia 30, vamos nos colocar para a sociedade e vamos dizer por que a gente está lutando e para que a gente está lutando. Aprovação do PL 2564, direitos para todos os profissionais de enfermagem. Era isso, agradecer a cada um de vocês que compartilhou esse espaço, agradecer a você, Edson, mais uma vez, por essa atenção que você tem à nossa profissão e a cada um de nós, e dizer que conte comigo sempre. Só não estarei presente se eu estiver em outra agenda de defesa da categoria, senão eu estarei sim, para dar o meu recado e para contribuir. Doutor Lenil, muito obrigado pela sua participação conosco aqui. Com a título de informação, a internauta nos coloca aqui, Elisângela Almeida da Marcena diz assim, só a nível de informação, Patos vai paralisar a enfermagem da atenção básica, o Sereste e o CTA, que eu, de fato, o Sereste eu sei o que é, mas o CTA lá de Patos eu não sei o que é. SAMU e UPA não param. Então, a título, nós temos 3 atividades. Patos é sempre assim, muito bem. Vai parar, né? Então, parabéns aí aos profissionais de enfermagem de Patos, né? Queria agradecer especialmente pela participação aqui, né? Em nome da ABEM Nacional e do Unesp, doutor Lenilma, em nome da Benfo, aqui bem representada a doutora Blaglândia Mendonça, né? O CONATENF, aqui representado por Jefferson Capone, também representando o movimento de ativistas da enfermagem, né? O DEAR, o Diretório Acadêmico da Universidade Federal da Paraíba, aqui na pessoa do acadêmico Abraão Moura, e o SINDEP, que esteve aqui conosco, a doutora Nil Carreiro. Agradecer também ao colega, né, o querido vereador aqui da cidade de João Pessoa, Marcos Henrique, que esteve conosco aqui, que tem contribuído muito com as nossas lutas, de modo geral, seja as lutas sociais em geral, como as lutas da saúde e da enfermagem, particularmente, em muitos casos, a gente tivemos momentos construídos pelo vereador Marcos Henrique. A todos e todas que estiveram conosco, que nos acompanharam aqui, que fizeram seus comentários, seus diversos comentários, variados comentários, que estiveram conosco aqui, muito obrigado por estar aqui conosco. No dia 3, né, nós vamos cobrir, a TV Roda de Conversa vai cobrir toda a programação do dia 3, estamos construindo 13 horas de live. Então, são 13 horas ininterruptas de live, como fizemos no dia 29 de maio, como fizemos no dia 19 de junho, vamos fazer também no dia 3, né? Então, nós estamos mobilizando toda a equipe da TV Roda de Conversa para fazer a transmissão ao vivo de todo o movimento. Então, no sábado também, o que a gente receber de material, nós vamos também incluir numa da nossa programação aqui também na TV Roda de Conversa. Então, só para que todos tenham conhecimento da nossa programação, na segunda-feira, a partir das 16 horas, nós temos o Paraíba Sim, com o Antônio de Pádua, às 20 horas, o Lato Senso, que é esse que estão participando com o Edson Gomes. Às terça-feira, você tem o Vem Mulher, com Márcia Lucena, que é a professora Márcia Lucena, e a jornalista Juliana Lima, a partir das 20 horas. Às quarta-feira, você tem 17 horas, Democracia e Comunidade, com Lenine Dantas, e às 20 horas, Opinião e Ação, com Vladimir Dantas. Nas quinta-feiras, às 19h30, você tem reflexões com o doutor Sebastião Costa. E à sexta-feira, às 17 horas, Mulher Vida, com Diacuí Maciel. Ao sábado, 16 horas, você tem a Semana em Perspectiva, com Françoaldo Alves, Paula Francinetti e Emerson Barros, que é, de fato, de onde nós vamos fazer aí as nossas transmissões a partir do sábado, com o material que a gente conseguir receber e com o material que nós tivemos aqui. Tem mais uma, a Elisângela coloca aqui, obrigado a vocês, é muito bom se informar, nossa classe precisa de informação para conscientizar com relação à causa da categoria. E mais um comentário aqui,
estamos juntas. Verônica Brainha, nossa querida Verônica Brainha, lá de Campina Grande, né, que está conosco aqui. A todos e todas, muito obrigado por estar tendo conosco aqui. Abraão, Lenilma. Dizer que em breve, né, Lenilma, nós estamos aí fazendo o segundo workshop sobre sindicalismo na enfermagem. Vamos construir essa pauta aí para que em breve a gente possa estar fazendo isso. E o curso de formação política também. Lenilma, isso muito mesmo. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite, bom descanso. Obrigado.